Bom dia. O nosso trabalho é sobre o modelo e análise de simulação de veículos autônomos em um campus universitário. Os integrantes do grupo é Matheus Eduardo e Thales Cordeiro de Carvalho. Primeiramente, a gente vai falar sobre a introdução, depois da revisão da literatura, metodologia, experimentos computacionais e, por fim, a conclusão. O estudo e desenvolvimento de veículos autônomos vem crescendo devido ao seu potencial de transformar os modelos convencionais de transporte, além de melhorar a mobilidade e acessibilidade para jovens e pessoas idosas que não são capazes ali de dirigir, também é capaz de reduzir os custos de serviços de transporte. São, são os diversos benefícios gerados pela introdução de veículos autônomos que pode reduzir o estresse, o tédio e aumentar a produtividade das pessoas. Existem seis níveis de automação, no qual o nível zero não possui automação, o nível um recebe assistência do motorista, o 2 possui automação parcial, que permite ao automóvel ele possa acelerar, frear e se manter dentro da faixa sozinho. O nível 3 tem automação condicional, o nível 4 possui uma automação e o nível 5 apresenta automação completa, que é poder andar em qualquer ambiente, é capaz ali de analisar e evitar obstáculos ao seu redor e percorrer um trajeto de forma segura, seguindo as regras locais de trânsito e sem qualquer intervenção humana. Alguns modelos de veículos autônomos já estão sendo inseridos nos espaços urbanos, tendo como exemplo o Nuro R2, que é um veículo sem motorista, com a finalidade de transportar mercadorias de um ponto ao outro, e os veículos da Tesla, que é outro exemplo, com a capacidade de percorrer seu trajeto de forma autônoma. É, Os impactos relacionados à inclusão de veículos autônomos podem ser difíceis de serem previstos, já que são dependentes do ambiente que os veículos serão aplicados, podendo ser em ambientes abertos, tais como centros urbanos, ou utilizados em ambientes fechados, como campos universitários ou até mesmo de uma empresa. Com que cidades tenham que sofrer grandes mudanças. Essas mudanças são como novos projetos de estradas, com marcações e faixas aprimoradas, sinais capazes de serem lidos eletronicamente, entre diversas outras mudanças, né, que auxiliam nessa inserção desses veículos. Mesmo com o otimismo de que a implementação de veículos autônomos pode gerar redução no número de acidentes de trânsito, os mesmos podem gerar novos riscos, fazendo que a redução esperada não ocorra. Assim, o fator de segurança é muito importante no desenvolvimento desses veículos, podendo provocar danos mais graves em pedestres ou nos usuários que utilizam o veículo. Este trabalho tem como objetivo geral propor e implementar um modelo de simulação de veículos autônomos em um campus universitário, visando estudar as mudanças geradas pela implementação do veículo, identificar oportunidades de melhoria no sistema de tráfego e no deslocamento de pessoas. O objetivo específico desse projeto inclui modelar um ambiente que representa um campus universitário, construir um agente de veículos e pessoas, realizar experimentos focados na calibração do ambiente e dos agentes, definir experimentos e métricas para simulação e análise, realizar a simulação de cenários laborais e, por fim, analisar os resultados obtidos. Este trabalho tem como a principal proposta desenvolver um modelo de teste capaz de funcionar como laboratório virtual, realizar experimentações rápidas e seguras, analisar diferentes cenários, estratégias e seus impactos e guiar futuras implementações de políticas de transporte autônomo no campus universitário. A área da robótica tem sido de interesse da sociedade ao longo da história, sendo de modo geral composta por máquinas ou dispositivos capazes de operar remotamente e automaticamente. Os robôs podem ser definidos como máquinas que possuem a capacidade de executar tarefas de modo inteligente ou repetitiva e variam de acordo com o nível de interação entre o robô e o ambiente. A arquitetura de robô móvel pode ser definida como a descrição da interação entre os módulos presentes no robô, feita pelo software inteligente que o controla. Em geral, a arquitetura segue um ciclo onde inicialmente é realizada a interpretação dos sensores, em seguida suas tarefas são planejadas e, por fim, são executadas suas ações. O sensoramento é uma das tarefas mais importantes do sistema autônomo, tendo seu grande desafio residindo no fato de que tanto as informações sobre o ambiente como os dados fornecidos pelos sensores são normalmente limitados e imprecisos. Essa figura ilustra o modelo de agente que pode ser definido como simplesmente algo que age, ou seja, deve operar de forma autônoma, ser capaz de perceber seu ambiente, se adaptar e conseguir alcançar suas metas. Dessa forma, o conceito de agente pode ser resumido como a capacidade de perceber o ambiente ao seu redor e agir sobre ele por meio de atuadores. Unreal Engine é uma ferramenta de criação 3D em tempo real feita para facilitar o desenvolvimento.
de forma que nem tudo a ser feito precisa ser desenvolvido do zero. Em geral, os pacotes utilizados pelo motor gráfico são aplicados na modelagem e renderização das imagens 2D e 3D, que, além de trazerem motor de física capaz de auxiliar no sistema de colisões, suporta animações, sons e arte de personagens. O Carla é um simulador de direção autônomo de código aberto voltado para pesquisa de direção autônoma, construídos para servir como API modular e flexível capaz de lidar com uma variedade de tarefas, tais como desenvolvimento, treinamento e validação de sistemas autônomos de direção urbana. Para executar a simulação, o Carla tem esse modelo baseado na Ring Engine, utilizando o padrão OpenDrive para definir as estradas e configurações urbanas. E sua simulação é controlada por meio de uma API manipulada em Python e C++. Este trabalho foi dividido em etapas, na qual a primeira representa a modelagem do campus universitário, a segunda apresenta como foi feita a construção dos modelos de agente utilizados, a seleção do algoritmo responsável por definir a melhor rota, a terceira apresenta como foram definidas as métricas e simulações realizadas, e por fim, a quarta apresenta como foi realizada a análise dos resultados obtidos. Durante a primeira etapa do trabalho, realizou-se a modelagem de ambiente capaz de representar o campus universitário da PUC Minas, e essa modelagem foi dividida em 4 fases, sendo elas estudo e análise das medidas reais, construção das vias, construção dos detalhes do mapa e validação do modelo. A primeira fase consistiu no estudo e análise das medidas reais, com a finalidade de conseguir reproduzir o campus com a maior fidelidade possível, e também com o objetivo de gerar um modelo de simulação modular capaz de atender outras demandas além das apresentadas nesse projeto. Essas medidas incluíram inclinação do relevo, área total abrangida pelo campus universitário, distância entre os prédios, assim como sua localização. Tais detalhes foram obtidos e analisados a partir de um modelo de planta do campus São Gabriel, disponibilizado pelo setor de infraestrutura da PUC Minas, e análises feitas pelo Google Earth. A planta do São Gabriel, fornecida pela PUC Minas, foi o principal base utilizada para realizar essas medidas. O tamanho utilizado para as calçadas tiveram que seguir as medidas padrões usadas pelo OpenDrive. Neste mesmo contexto, algumas ruas tiveram suas medidas levemente alteradas para se adaptar a esse padrão, que foi responsável por gerar um arquivo que descreve a rede rodoviária utilizando a linguagem de marcação extensível. Na segunda e terceira fase, utilizou-se a ferramenta Roadrunner para construir a rede rodoviária do Campo São Gabriel. Essa ferramenta foi responsável por descrever o comportamento das ruas e do ambiente utilizado pelos agentes. As ruas foram criadas de modo que elas fossem capazes de adaptar aos padrões do OpenDrive e seguir de forma mais fiel possível as medidas reais. Nessa parte, também foi necessário definir a direção das vias que elas irão seguir, assim como sua velocidade máxima permitida e as regiões nas quais os veículos e pedestres seriam capazes de utilizar. A cada etapa de criação dessas vias foi necessário fazer uma verificação e validação das mesmas para que não ocorressem erros futuros que pudessem influenciar no funcionamento dos veículos e pedestres. Para validar se as ruas criadas correspondiam com as medidas reais, foram realizadas algumas calibrações utilizando imagens do Google Earth, como mostra essa figura. Em seguida, outra validação feita para as mesmas medidas foi feita utilizando a planta. Nela, foi possível obter e validar de forma mais precisa as medidas utilizadas, como por exemplo, distância entre as ruas, suas larguras e comprimentos, sem intervenção de objetos presentes nas imagens que foram obtidas por satélite, e também teve a possibilidade de se verificar as regiões que possuem faixa pedestre e estacionamento. Ao final, foi obtido o resultado conforme essa figura. Nela, podemos observar as regiões de estacionamento e as faixas de pedestres criadas, sendo que algumas a mais foram adicionadas com a finalidade de melhorar as possíveis rotas utilizadas pelos personagens, evitando assim que eles fiquem presos em algumas regiões. Nessa figura aqui também destaca-se as diferenças entre a rotatória modelada e a real, que teve que ser um pouco modificada para se adequar às normas de trânsito e às limitações do software utilizado, pois os mesmos não permitem realizar as ligações entre a rotatória e suas saídas, caso fosse seguido um modelo semelhante ao real. Neste caso, se adotou um modelo padronizado pelo OpenDrive. Outra alteração feita como proposta de melhoria, que consistiu na alteração da rota necessária para essa biblioteca partindo do prédio H e ou J. No modelo real, se fazia necessário que o veículo saísse do campo universitário para realizar esse acesso, enquanto no modelo gerado, o veículo faz esse acesso direto pela rotatória. O máximo mapa final foi gerado do modelo com suas descrições, sendo possível observar as rotas que são destacadas em vermelho e verde, que são as regiões nas quais os veículos podem andar, e enquanto as regiões em azul delimitam o estacionamento. Essas demarcações foram utilizadas para informar aos sensores do veículo se o mesmo saiu da região permitida, e informar ao simulador
quais regiões o pedestre está livre para andar de forma segura. Ao final, foi gerado um arquivo XODR contendo as informações e o mesmo foi passado para o simulador. A terceira fase teve como objetivo melhorar os aspectos de orientação visual da simulação, o qual foi feito utilizando Unreal Engine 4. Nesta fase, foram construídos os modelos utilizados na construção das ruas, edifícios e detalhes finais do mapa. E por fim, foram adicionados aspectos relacionados ao clima, sendo eles dia, noite e algumas variações meteorológicas dinâmicas, tais como chuva, vento, entre outros. Outro aspecto importante acrescentado foi a colisão entre as malhas dos objetos com os agentes do simulador do Carla. Esse teve como principal finalidade a adição de um certo realismo ao fazer com que os agentes tenham alguma reação caso exista essa colisão entre ele e o objeto, e que o agente veículo seja capaz de realizar a percepção das informações necessárias da colisão, ou seja, se ela ocorreu e qual objeto foi. Por fim, foi realizada uma validação do modelo do ambiente, que consistiu em testes preliminares do ambiente gerado utilizando o simulador Carla, onde foi verificada a funcionalidade do ambiente, seu comportamento do simulador, que foi feito utilizando alguns algoritmos fornecidos pelo Carla, os quais eram responsáveis por realizar a ingestão dos pedestres e veículos no mapa com rotas aleatórias, e alguns algoritmos também foram utilizados que foram encarregados por explorar as rotas e demarcações definidas pelo arquivo XODR gerado. Outra etapa importante do trabalho foi na construção do agente, que ficou dividido em 4 fases, conforme apresenta a figura, que é o estudo e análise do modelo do agente, o algoritmo de busca para o deslocamento, a definição do agente pessoa e, por fim, a validação do modelo. A primeira fase consistiu no estudo e análise do agente, no propósito de atender o deslocamento de pessoas dentro de um campus universitário. Para obter os resultados esperados, foi escolhido um modelo de agente baseado em objetivo, pois, além das informações do estado atual, também eram necessárias informações sobre o objetivo a ser alcançado, que é a busca da pessoa e aí entregá-la. Outro ponto importante nessa fase foi a seleção dos sensores que foram obtidos através do simulador CAV, para poder ajudar o agente a perceber o ambiente ao seu redor e agir sobre ele, sendo os principais sensores o sensor de invasão de pista, que é utilizado ali para registrar os eventos todas as vezes que o agente cruza uma marcação de faixa, a câmera de profundidade, que é responsável em fornecer imagens com a distância codificada de cada pixel, criando assim um mapa com a profundidade de cada elemento. O sistema de navegação por satélite, que foi utilizado ali para identificar a posição do agente principal em relação ao mapa e aos outros agentes presentes. Essa imagem é o funcionamento do sensor câmera de profundidade. Essa imagem é o funcionamento do sensor LiDAR, que foi utilizado ali, sendo que a figura A apresenta o mapa real, modelado, né? Enquanto a figura B apresenta o mapa gerado pelo sensor nessa mesma região. Esse sensor foi responsável por classificar os objetos ao redor do carro, como mostra a figura B. E esse sensor também foi implementado utilizando o Raycache, que é computado sendo rotacionado a cada frame. Na segunda fase da modelagem do agente, foi definido o algoritmo para realizar o cálculo da rota. Para isso, o mapa foi dividido como um grafo, utilizando as informações fornecidas pelo pendrive. A figura demonstra uma região com o grafo criado, onde os pontos, né, em vermelhos representam os vértices e as linhas representam as arestas. E para obter o menor caminho entre dois pontos, utilizou-se o algoritmo de busca à estrela. Na terceira fase foi construído um agente pessoa, no qual foi utilizado para popular o ambiente de simulação, sendo este responsável por seguir um sistema único e próprio de rotas, e também realizar chamadas do veículo para sua locomoção. E na última fase foram desenvolvidos alguns experimentos, né, para poder verificar o modelo final gerado. Esses experimentos basicamente foram testes, na verdade, que consistiram em validar se os sensores estavam funcionando corretamente, verificava também se retornava as funções corretas, as informações corretas em caso de colisão, invasão de pista, e se o veículo reduzia ou parava caso algum outro veículo ou pedestre entrasse em seu caminho.
A terceira etapa do trabalho consistiu na definição de métricas utilizadas para desenvolver um método preliminar capaz de avaliar a possibilidade de implementação de um veículo autônomo para transportar pessoas. É, As métricas utilizadas consistiram em avaliar a distância percorrida, o tempo de deslocamento e o tempo de espera dos usuários. A simulação, as simulações buscaram abordar os diferentes fluxos, né, de pedestres e veículos em diferentes horários, sendo ela separada em quatro partes, onde a primeira abordou o ambiente sem um fluxo algum de pedestres e veículos, enquanto os demais abordaram o fluxo fixo de pedestres, sendo que o segundo foi composto por 20 veículos, o terceiro por 40 veículos e, por fim, o quarto abordou um ambiente com 60 veículos em trânsito. E para executar a simulação, utilizou-se um modelo de chamada, de modo que o agente realizasse o cálculo da melhor rota sempre que um novo passageiro o solicitasse. O algoritmo de decisão de atendimento, responsável por organizar o conjunto de chamadas para essa simulação, foi definido como FIFO, modelo FIFO. Os estudos de caso foram desenvolvidos com a finalidade de identificar os impactos gerados pela variação no número de veículos presentes no ambiente e como essa variação afetaria o tempo de espera e viagem. Ao final, sendo possível verificar a viabilidade da implementação de veículo autônomo para transporte de pessoas e quais alterações o ambiente teve que sofrer para obter esses resultados. Estes estudos foram separados em três cenários e buscaram abordar diferentes fluxos de pedestres e veículos em diferentes horários. Para cada modelo aplicado, foi considerado um tempo de espera de 30 segundos, que foi considerado como o tempo de embarque ou desembarque do passageiro. Cada modelo apresentado teve um número de repetições de modo que cada um dos modelos tivesse um desvio padrão abaixo de 15 segundos. O cenário apresentado teve uma rota onde o trajeto percorrido por cada pessoa foi de 557 metros para a primeira pessoa, 934 metros para a segunda, 985 metros para a terceira e 102 metros para a quarta. Ao final, o trajeto total percorrido por essa rota foi definido como a soma da distância do trajeto de cada pessoa acrescido à distância percorrida pelo veículo para chegar até a pessoa que realizou a chamada, sendo essa distância total cerca de 4,5 km. Esse gráfico apresentado, ele demonstra o tempo de espera obtido considerando um caso em que as quatro pessoas realizam o pedido do veículo ao mesmo tempo, ao mesmo instante, e considerando o modelo de fila como apresentado anteriormente. Nele, é possível observar a variação do tempo de espera em cada pessoa em diferentes horários simulados, onde as barras de cor azul representam o tempo do veículo nos casos em que o ambiente não possuía outros veículos circulando no ambiente, além da agente principal. A cor laranja representa o ambiente com 20 veículos circulando no campus. A cinza foi utilizada para representar o ambiente com a adição de 40 veículos e a amarela o ambiente com 60 veículos. Neste gráfico é possível observar que a variação do número de veículos no ambiente não influenciou no tempo de forma significativa, o que é provado ao realizar o cálculo do delta do tempo entre o ambiente com veículos além da agente principal e o ambiente sem esses veículos. Esse gráfico apresenta os tempos obtidos para o mesmo conjunto de chamadas, porém, neste caso, a chamada foi feita com o intuito de simular um modelo comum onde o carro selecionado para fazer a busca da pessoa fosse mais próximo de encerrar sua rota, obtendo assim um tempo de espera próximo ao tempo mínimo que a pessoa deve esperar para o veículo chegar até ela. Ou seja, para este modelo, a pessoa 2, por exemplo, teve que esperar apenas o tempo da finalização da entrega da pessoa 1, mais o tempo gasto pelo veículo para chegar até ela. O desenvolvimento deste trabalho possibilitou algumas análises preliminares dos efeitos da implementação de um veículo que pode servir pessoas interessadas em se deslocar em um campus, incluindo aquelas com mobilidade reduzida. Durante a modelagem do ambiente de simulação, foi possível perceber a necessidade de algumas modificações do ambiente real para o mesmo se adequar aos padrões estabelecidos pelo pendrive, o que facilitaria, né, os testes e implementação de um veículo autônomo. De modo geral, a ferramenta de simulação desenvolvida pode suportar não apenas os testes apresentados neste trabalho, como permite testar diferentes estratégias, sendo também possível avaliar o comportamento do ambiente ao se utilizar diferentes modelos de veículos e pessoas com suas diferentes demandas, possibilitando a implementação de uma grande variedade de trabalhos futuros. Por ser um ambiente de simulação capaz de suportar outras análises além das propostas nesse projeto, vale ressaltar a possibilidade de implementação de trabalhos futuros, sendo que este pode ser focado tanto na melhoria do ambiente de teste, outra possibilidade de trabalho futuro se dá na análise de implementação de um veículo adaptado para pessoas com deficiência, também a implementação
e testes de outros modelos de algoritmos de decisão de atendimento. E, por fim, testes com múltiplos veículos para atender demandas de forma simultânea, visando a melhoria no tempo de espera dos usuários. Essas são as nossas principais referências. Agora vamos fazer uma pequena demonstração do nosso protótipo, realizando a busca de uma pessoa no ponto X e entregando ela em outro ponto do mapa. Como é possível ver, ao lado esquerdo do simulador, temos informações de alguns sensores. Alguns, por exemplo, fazem comunicação do carro com os outros veículos do mapa, por exemplo, que é mostrado ali embaixo da barra amarela, que demonstra o número de veículos, e quais são e a distância deles ao nosso agente principal. Temos aí também o sensor de colisão, que faz a demonstração de qual nível de colisão que o carro fez com o objeto. Temos alguns outros também de velocidade, que informam para o usuário está vendo qual que é a velocidade média que o veículo está mantendo. E temos alguns que são throttle, steer e brake. Tendo o throttle responsável por dizer quando o carro está acelerando ou não. O steer é responsável por simular e simbolizar o comando do volante. Por exemplo, agora que jogou todo para a direita, simulando que o volante fez uma virada brusca para a direita e, consequentemente, o carro seguiu o mesmo movimento. Temos também o brake, que representa quando o carro fizer alguma freada muito brusca, não seja uma redução de velocidade. Neste ponto, nosso veículo chegou na região onde o passageiro irá embarcar. Agora ele está fazendo uma espera que foi citada durante a apresentação, que ele tem que esperar 30 segundos até o passageiro embarcar no veículo e em seguida levar até o ponto que foi definido lá no começo do mapa quando o passageiro fez a chamada.